tarde a todas e a todos, respondendo a todas as pessoas que nos cumprimentaram. É um prazer estar aqui, né, como uma das organizadoras, junto da Júlia, do Rodrigo, principalmente da Cecília. Eu vou estar aqui como plano B, caso, né, precise de caso ocorra alguma eventualidade. É um prazer estar aqui com as 3 professoras, Júlia, e Alcione e Ana Tereza, né? Geograficamente uma boa distribuição aí, né? Vamos ver essa mesa, muito bacana. E eu tenho o prazer, então, de passar a palavra ao professor Rafael Silva, nosso querido Rafa, é isso, Rafa, que da UFMG, e que vai ser o moderador da mesa, com uma pequena mudança, uma metamorfose aí, um pouco na composição da mesa, né? O moderador será o nosso querido Rafael Silva. Obrigada a todos pela presença e bom simpósio para nós. Rafa, a palavra é sua. Obrigado pela introdução, Sandra. É um prazer participar dessa mesa como moderador. Meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor pela Faculdade de Letras da UFMG e agradeço ao convite a Maria Cecília, a Sandra, aos demais membros da organização desse evento, que já se tornou tradicional no horizonte dos nossos estudos clássicos no Brasil, sempre explorando essa interface com o cinema. E então é uma honra estar aqui hoje, moderando essa mesa, de que participam a professora Alcione Lucena de Albertin, da UFPB, com a apresentação narrativa mítica e sua função elaborativa, interface entre os mitos e a psicanálise. Em breve eu vou apresentar rapidamente o currículo da professora Alcione, PRJ, com Res Ardua Vetustis Novitatem Dare, Natureza e Império na Naturalis Historia, e a professora Júlia Batista Castilho de Avelar, da UFO, Heroínas Metamórficas, a Modernidade nas Heróides de Ovídio. Então, vocês veem uma mesa bastante interessante aí sobre literatura latina de modo geral, e eu espero que a gente tenha um excelente debate. Apresentando a professora Alcione, ela é, como eu já disse, professora de letras pela UFPB, né, na Paraíba, licenciada em letras pela Universidade Federal da Paraíba, com mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação dessa mesma universidade. Recentemente, ela concluiu também o bacharelado em psicologia pelo Centro Universitário de João Pessoa, com abordagem em psicanálise e a especialização em psicanálise pelo Espaço Psicanalítico. E a gente vai ver um pouco desse trabalho dela na apresentação de hoje. Ela é professora do curso de Letras Clássicas da UFPB e coordenadora do Mythos, Núcleo de Estudos da Mitologia Greco-Latina. Atua como professora regular no programa de pós-graduação em Letras da UFPB, ministrando cursos e orientando trabalhos com ênfase em literatura clássica greco-latina, literatura brasileira e estudos críticos psicanalíticos. Tem experiência no ensino de línguas clássicas, grego e latim, no ensino de tradução e das literaturas e culturas grega e latina. Seja muito bem-vinda, professora Alcione, a palavra é sua. Eu consegui ligar o microfone. Bem, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de Júlia, primeiramente, que entrou em contato comigo, de Maria Cecília e dos demais organizadores do evento. E, a princípio, me senti muito instigada com o tema, porque é algo que eu estudo bastante, né? E essa abertura entre mito e metamorfose me fez pensar na psicanálise, que é algo que, no momento, prende minha atenção. Fazer esse trabalho, né, tendo em vista essa interface entre os mitos e a psicanálise. Então, a proposta da nossa palestra é falar um pouco acerca do caráter metamorfoseante, se podemos dizer assim, do mito, pensando na sua função elaborativa e ordenadora, da qual a psicanálise se utiliza. Tomando como pressuposto que o mito que o homem cria os seus mitos, a partir tanto de fenômenos internos quanto externos, é compreensível a existência de várias áreas do conhecimento humano que não prescindiram de abordá-lo, trazendo, no entanto, vieses diferentes quanto, por exemplo, a sua origem, a aplicação que se faz deles, no caso do mito, aos sentidos que se lhe atribuem, propondo tanto pontos de vista concordantes quanto discordantes em relação
A história, a religião, a filosofia, a antropologia, a literatura, bem como a psicanálise, são, cada um em sua perspectiva, caminhos distintos pelos quais é possível pensar o mito. No que tange à herança greco-latina, os mitos tiveram, sobretudo, a literatura como principal meio de transmissão. A epopeia, a tragédia, a lírica, a historiografia antiga nos legaram o universo mítico através de suas composições específicas. A psicanálise, por sua vez, recorre a algumas delas a fim de recolher material que ajude a compreender certos aspectos do humano, da sua subjetividade, que é o objeto de estudo da psicanálise. A literatura, assim como a psicanálise, tem a interpretação como instrumento. A segunda interpreta as representações do inconsciente dentro da dinâmica psíquica. A primeira tem como objeto o texto, que possibilita a interpretação das representações contextuais, advindas do subsídio humano, utilizado como matéria da mimese e da poiesis. Ambas são formas de pensar a condição humana, e a palavra está no cerne desse processo. É o meio precípio para que isso aconteça. Com o mito não é diferente. Com o sentido de relato, fala, discurso, o mito surge com a função também de tentar explicar a condição humana através, a princípio, de uma linguagem oral. Cassirer, filólogo, aponta uma origem comum para o mito e a linguagem. E, seguindo essa linha de raciocínio, percebe-se que mito e linguagem estão indissociavelmente ligados pela sua origem comum. Surgiram como formas de exprimir o material psíquico através de um processo de elaboração, como resolução de uma tensão interna. O meio de expressar esse material elaborado são a nomeação das coisas, a linguagem, e o processo de narração, o mito. A psicanálise, por sua vez, pontua que a formação do eu ocorre exatamente com a inserção do sujeito na linguagem, que reverbera subjetivamente como ser único, singular, em seu processo paulatino de subjetivação. Em sua análise pessoal, o sujeito busca a sua história, sua própria narrativa mítica, que fala daquilo que o constituiu e que o afeta, havendo a possibilidade dessa história mítica ser metamorfoseada através da ressignificação de afetos e de acontecimentos. Quanto ao uso dos mitos pela psicanálise, o narcisismo e o complexo de Édipo, teorias criadas a partir de fenômenos observáveis na clínica, aludem ao mito de Narciso, presente nas Metamorfoses de Ovídio, e ao de Édipo, na tragédia Édipo Rei de Sófocles. Sem entrar no âmbito das discussões contrárias ou favoráveis a tais alusões, o que se quer pontuar aqui é a recorrência ao mito como recurso para clarear poderiam ficar obscuras e como, de fato, ele vem a ser um instrumento a mais para a compreensão dos fenômenos psíquicos concernentes ao homem. Nesse sentido, trataremos um pouco do sentido apreendido pela psicanálise em relação a esses mitos mais adiante. Pois bem, além dessas recorrências a narrativas míticas conhecidas, Freud, o pai da psicanálise, fazendo uso da dinâmica funcional do mito, cria o mito da horda primitiva, da horda primeva. Apoiando-se na perspectiva psicanalítica, a fim de explicar as organizações sociais e algumas proibições existentes nelas, tais quais o incesto e a refeição ritualística totêmica. Freud parte das pontuações de Charles Darwin acerca do estado social primitivo do homem. Charles Darwin deduziu dos hábitos de vida dos macacos superiores que também o homem viveu
originariamente em pequenas hordas, dentro das quais o ciúme do macho mais velho e mais forte impediu a promiscuidade. Então, Freud afirma, em seu ensaio fenomenal, Totem Tabu, um ensaio de caráter mais antropológico, de 1913, ele diz: certo dia, a respeito do mito da horda primeva, pulsos se juntaram, abateram e devoraram o pai, assim, terminando com a horda primeva. Unidos, ousaram fazer o que não seria possível individualmente. Talvez um avanço cultural, o manejo de uma nova arma, tenha lhes dado um sentimento de superioridade. Sem dúvida, o violento pai primevo era o modelo temido e invejado de cada um dos irmãos. No ato de devorá-lo, eles realizavam a identificação com ele. Cada um apropriava-se de parte de sua força. A refeição totêmica, talvez a primeira festa da humanidade, seria a repetição e a celebração desse ato memorável e criminoso, com o qual teve início tanta coisa: as organizações sociais, as restrições morais, a religião. Fecha aspas. Havendo o pai da horda, a ele eram atribuídas todas as fêmeas do grupo, sendo vedado aos filhos o acesso a alguma delas. A fim de eliminar tal proibição, os filhos se reúnem e matam o pai. Odiavam-no, pois constituía forte obstáculo à sua necessidade de poder e suas reivindicações sexuais, mas também o amavam e o admiravam. Tal ambiguidade resultou na consciência de culpa pelo ato cometido, o que fez o pai morto se tornar mais forte do que havia sido o pai vivo. Eles revogaram seu ato, declarando ser proibido o assassínio do substituto do pai, o Totem, e renunciaram à consequência dele, privando-se das mulheres então liberadas. Fecha aspas. A partir de então, instituiu-se a festa totêmica, recordação do ato cometido. É a festa ritualística, né, que rememora o mito, que além de representar as manifestações de arrependimento e as tentativas de conciliação, serve também à lembrança do triunfo sobre o pai. Além da recorrência a Darwin, como ponto de partida para sua proposta psicanalítica respeitante ao pai da horda primeva, Freud analisa alguns estudos acerca do totemismo, já idealizados por outros autores, os quais, partindo das pesquisas do seu tempo sobre os povos primitivos, buscavam explicações para a origem do totemismo e da exogamia, visões, no entanto, na sua maioria discordantes. Pois bem, lendo a narrativa de Freud, não podemos deixar de pensar no mito cosmogônico relatado por Hesíodo na Teogonia, em que ocorrem destronamentos sucessivos do filho em relação ao pai, Cronos em relação a Uranus, Zeus em relação a Cronos, até que a ordem cósmica se estabelece com o primado de Zeus, que, mesmo sendo o ordenador e mantenedor do cosmos, sofre algumas tentativas de destronamento por parte dos filhos. Zeus, diferentemente dos seus ancestrais, acorda com os irmãos a divisão do poder, assumindo, no entanto, a primazia nele. Nesse caso, é possível pensá-lo na sociedade dos deuses a que pertence, com uma função similar à do totem na organização social totêmica. Na escala hierárquica estabelecida, Zeus é aquele que estabelece uma ordem, que assenta uma ordem que permite a existência de uma sociedade a partir da instituição de determinadas leis. No que tange à função do mito como instrumento da psicanálise, Antônio Semi afirma: do ponto de vista psicanalítico, justamente, esta é uma das funções do mito, permitir representar conscientemente, projetando sobre o mundo exterior, um conteúdo psíquico que, de outra forma, não poderia ser aceito pela consciência.
Assim, o mito em relação à psicanálise aparece como fonte inesgotável, que colabora para a explicação conceitual de certos aspectos dessa condição, haja vista que uma das funções sociais do mito era ajudar o homem a explicar certos fenômenos do seu contexto, endógeno e exógeno, o mundo no qual estava inserido, com seus conflitos e aporias, podendo ter, portanto, um sentido existencial, elaborativo e organizador. Em seu caráter funcional, ele transcende o limite do tempo histórico e cronológico, uma vez que serve também como instrumento de estruturação psíquica para o homem, no processo de compreensão do mundo que o circunda e do qual participa. Trata-se de narrativas criadas, a princípio, para explicar a origem daquilo que existe. O céu, a terra, os homens, os deuses, os animais, o amor, o ódio, a morte, a vida, as emoções que assolam o homem, etc. Logo, seu arcabouço é o material humano, tanto quanto a sua percepção em relação a si e ao seu contexto. A tradição greco-latina, cuja herança formou a cultura ocidental, abrange um extenso período, pelo menos do século XVI a.C. ao V d.C., se considerarmos a civilização grega e a romana. O mito faz parte da construção cultural de ambas e assumiu diferentes matizes durante esse extenso período. Assim, torna-se difícil, até mesmo inexequível, elaborar um conceito único para mito. E talvez, por isso mesmo, seja ele tão funcional, podendo ser subsídio tanto para a criação literária quanto para a psicanálise. Tamanha é a diversidade do mito que vemos, por exemplo, a tragédia grega, no século V a.C., beber tanto da epopeia quanto de tradições locais, de modo a retomar o mito, modificando-o, no entanto, a fim de atingir o efeito próprio desse gênero. Na perspectiva trágica, o mito abre espaço para questionamentos acerca da natureza humana, no que tange a seus conflitos, sofrimentos e reflexão do herói, cegueira, postos no palco, através das ações dos personagens. Advindo de um passado absolutamente religioso, em que o homem se movimentava sob a tutela dos deuses, esse novo contexto apresenta-se conflituoso, ambíguo, aporético, pois nele o ethos do personagem é construído a partir tanto de uma herança divina, quanto de escolha humana, de escolhas humanas. Dele faz parte a proairesis, escolha, deliberação, impensável em uma configuração anterior do mito, em que o herói era exaltado para sua glória imperecível. O herói trágico, por sua vez, age rumo à sua própria derrocada. Citando Vernon, em Mito e Sociedade, na Grécia Antiga, lhe diz: em sua forma autêntica, o mito trazia respostas sem jamais formular explicitamente os problemas. A tragédia, quando retoma as tradições míticas, as utiliza para colocar, através delas, problemas que não comportam solução. Em outro sentido, o mito possui uma lógica interna. Ele busca dar uma explicação a respeito de algo que existe, como, por exemplo, a Via Láctea ou os trovões. No âmbito literário, vemos Ovídio, em suas Metamorfoses, criar um relato acerca da cosmogonia, trazendo elementos condizentes com a cosmologia, como, por exemplo, a Pangeia, teoria sugerida por Abraham Ortelius, no século XVI, e que, de maneira embrionária, é referida na narrativa do poeta. O Big Bang, teoria proposta por Georges Lemaitre, no início do século XX, que traz uma explicação cosmológica acerca da expansão do universo, também já havia sido embrionariamente referida pelo poeta, no século I a.C., em sua cosmogonia. Portanto, o mito pode apresentar uma estrutura arquetípica, busca remontar a arqué, a origem, onde tudo surgiu. Quanto à origem do mito, a despeito de não termos a experiência direta do mito em si,
como afirma Ruthven, é possível graças aos achados arqueológicos e aos textos que chegaram até nossa época, ter uma leve compreensão da sua estruturação. Nesses primórdios, não há como dissociar o mito do seu caráter transcendente e ritualístico. O mito atualiza, o rito atualiza o mito. Sempre que este é trazido de volta nas cerimônias, e ao ser narrado, rememora o fato, aquilo que aconteceu in illo tempore. Com o alvorecer da filosofia, século VI a.C., o mito paulatinamente se desacraliza, passando a assumir um caráter alegórico e, posteriormente, representativo, como elemento estético na arte e na literatura. Não perde, no entanto, sua disposição funcional de explicar, de maneira simbólica, fenômenos que o pensamento positivista não consegue abarcar. Assim sendo, vemos Freud e Bebê na tragédia grega Édipo Tirano, de Sófocles, como já mencionado, identificando na arte pontos pertinentes ao comportamento humano, respeitantes ao complexo, que denominará, por isso mesmo, complexo de Édipo. Como também ir ao mito de Narciso, narrado por Ovídio em suas Metamorfoses, como mais um instrumento para formular a teoria do narcisismo. Esses mitos são retomados pelo pai da psicanálise simbolicamente, a fim de expor a complexa experiência da formação do eu. Ambos os textos a que ele recorre são criações literárias. O primeiro é do gênero trágico, o segundo épico. A mimese e a poiesis são os instrumentos da fabulação. E no caso dos dois textos, eles recorrem ao mito como subsídio para a representação estética. Freud não desconsidera esses elementos, mas o seu interesse é na matéria representativa que esses textos contêm. E considerando o caráter universal que a poesia tem, como afirma Aristóteles em sua Poética, e uma vez que sua fonte são os eventos humanos, apesar de tomados representativamente, ela serve como recurso para a compreensão de aspectos e funcionamentos humanos. Ele não faz, no caso Freud, ele não faz uma análise literária da tragédia Édipo, rei, a partir da psicanálise, mas identifica na trama da peça aspectos observados em sua clínica, respeitantes à relação triangular existente entre a criança e seus pais nos primeiros anos de vida, relação definidora do funcionamento psíquico neurótico. No mesmo sentido, ele identifica na narrativa de Narciso elementos que concernem ao narcisismo, no que tange, sobretudo, ao que virá a ser a relação objetal primária. A primeira relação que o bebê estabelece é com quem exerce a função materna, comumente a mãe ou um substituto. Trata-se do primeiro objeto. Em seu processo de subjetivação, na construção do seu eu, o bebê vai, paulatinamente, diferenciando-se do primeiro objeto relacional, que, a princípio, não distingue dele próprio, tratando-se para ele de uma continuação de si mesmo. À medida que o princípio da realidade se impõe, a partir das pequenas frustrações, como, por exemplo, o alimento que demora a chegar a fim de cessar o incômodo gerado pela fome, o bebê começa a perceber a existência de um outro, além dele mesmo. Mas para que essa percepção se faça satisfatoriamente, é preciso que a mãe vá, aos poucos, atendendo na medida certa e, concomitantemente, reconhecendo as necessidades do bebê e aplacando a sua angústia. A mãe suficientemente boa é aquela que sabe frustrar, mas também sabe acolher. A depender do vínculo construído com esse outro, ou melhor, a depender de como o sujeito da função materna se dispõe ao bebê, é possível que a tal diferenciação não ocorra de modo satisfatório, não permitindo que a criança se constitua em sua singularidade subjetiva. Se a mãe, em vez de reconhecer as particularidades do bebê, ajudando-o a se constituir subjetivamente, investe suas próprias angústias e projeta as suas próprias necessidades nele, se ocorre essa falha com o primeiro vínculo objetal, essa marca se refletirá na sua vida adulta, não havendo a diferenciação necessária para que busque o diferente nas relações futuras. Nesse sentido, o bebê, agora cronologicamente adulto,
buscará nas suas relações não apenas o modelo de vínculo com o primeiro objeto, mas também as suas características. Havendo internalizado o objeto primário, identificando-se com ele, o qual não reconheceu em sua singularidade, estará sempre tentando satisfazer as exigências desse objeto, pois não conseguiu chegar no seu processo de desenvolvimento psicoemocional, ao estágio de individuação, de constituição de um eu singular, maduro. Nesse sentido, é possível identificarmos alguns desses aspectos na narrativa de Narciso. Como ele e a mãe, Liríope, se confundem. Como ele e a mãe Liríope se confundem, a começar pelo nome de ambos. Liríope é uma palavra grega, Liríope, formada a partir de leiron, palavra que designa uma flor, o pseudo narcissus, comumente conhecido como narciso selvagem, ou lírio, e ops, que significa semblante, visão, olhar. Logo, Liríope é aquela cujo semblante é um narciso, nome que atribuirá ao filho carregado do que ela é, belíssima ninfa, pulquérrima ninfé. Desde o início, Narciso fora amado, uma vez que Liríope reconhece nele a própria beleza. É o narcisismo dela investido no bebê. A híbris de Narciso foi desdenhar o amor, imprescindível à existência da vida. E tal acontece exatamente porque não há percepção da existência de um outro. Isso só irá acontecer quando esse outro for ele mesmo. Isso ocorre em duas ocasiões dentro da narrativa. Primeiramente, com a ninfa Eco, pois nela ele reconhece a própria voz, quando ela apenas repete o que ele fala. Mas logo que Eco se mostra, Narciso a repudia. A segunda ocasião é quando se depara com a própria imagem refletida na água. Diante da inexistência de um eu constituído, singular, próprio, o que o prende à imagem refletida, mesmo quando descobre tratar-se de si, é a impossibilidade de buscar um outro diferente dele próprio, uma vez que a alteridade não existe para ele. Essa impossibilidade o levará à morte. Tal acontece com as personalidades narcísicas. Por não conseguirem reconhecer a existência do outro, são muito apegadas a si mesmas, projetando naqueles que as circundam unicamente as suas próprias necessidades. A incapacidade de doar afeto, apenas requisitando-o, achando que todos lhes são devedores. São vazios de amor, o que leva ao sofrimento e consequente adoecimento psicoemocional. Então, essas personalidades narcísicas, exatamente por não terem sido investidas de amor, são vazias e não conseguem doar ao outro. Trata-se de uma morte afetivo-emocional, assim como foi para Narciso. Pois bem, por fim, vemos que o mito continua vivo, sendo criação do homem, com ele se renova cada vez que é evocado, metamorfoseando-se, transformando-se assim como a sua própria subjetividade. É isso. Obrigado, Alcione, pela belíssima contribuição. A gente vai ter certamente um debate muito rico na sequência das apresentações, então te agradeço. E passo imediatamente a apresentar a professora Ana Tereza Basílio Vieira, que, como eu já disse, é professora de letras pela UFRJ, por onde ela obteve seu bacharelado e a sua licenciatura em letras, assim como o bacharelado em letras português e italiano, o seu mestrado e o seu doutorado. Atualmente, ela atua como professora associada na UFRJ e tem experiência na área de letras, com ênfase em literaturas clássicas, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura latina, crítica, poesia, literatura italiana, tradução e história. A gente vai ver hoje, nessa apresentação que ela compartilha conosco, uma leitura sobre a natureza e império na Naturalis Historia, cumprindo ainda destacar que ela atuou recentemente como presidente da Associação Brasileira de Professores de Latim
a BPL, entre o início de 2019 e o início de 2022. Então, é com muito prazer que a gente te recebe. Professora Ana Tereza, seja bem-vinda. A palavra é sua. Muito obrigada, Rafael, pela apresentação, muito gentil, sua parte. Eu começo, então, parabenizando a comissão organizadora por esse evento, né, por mais esse ano de evento, e agradecendo também ao convite para participar aqui, apresentando o meu trabalho com vocês, em especial a Júlia, que foi o convite particular que fez. Então, passo, então, a minha palavra. Então, eu vou falar sobre Res Ardua Vetustis Novitatem Natureza e Império, na Naturalis Historia, que é a obra do Plínio Velho. Neste evento, vendo, ouvindo o passado, que tem como mote as metamorfoses, substancialmente motivado pela obra ovidiana homônima, mas também por outras obras de outros autores que abordam essa temática e também de obras que evidenciam, de algum modo, as transformações, mudanças, alterações e tantas outras leituras que se possam fazer do termo, vem falar sobre a Naturalis Historia de Plínio Velho. As metamorfoses podem ser pensadas em alguns níveis. Dentro da obra, como os níveis literários, linguísticos, históricos, semânticos, ou além da obra, ainda o estudo, a recepção na Antiguidade, na Idade Média, no Renascimento, na Modernidade, e assim por diante. É claro que não iremos, e esse não é o nosso intuito, dar conta aqui de tão grande empresa. Então, apresentarei alguns poucos aspectos dentro da obra, que divido em dois momentos. Um primeiro momento fazendo a leitura do prefácio à obra composta do Plínio, e outra uma pequena crítica que se faz a Plínio. Então, obras como a Naturalis Historia, informativas e organizacionais, nomeadas como Knowledge Ordering Texts, ou algo como textos de ordenação do conhecimento, revelam o esforço dos autores para coletar e organizar o conhecimento, tornando, assim, a obra mais densa, talvez até mais difícil de ler. Assim se deu a crítica literária à obra, considerada como obra de compilação, enciclopédia, obra de consulta, tesouro da antiguidade, obra sem originalidade, isenta de unidade, sem aprofundamento, resumo de obras estrangeiras. Com uma crítica tão grande, que rumo poderemos ou devemos seguir? Antes, lembremos que a Naturalis Historia é a última das obras de Plínio, autor de não poucas obras dedicadas aos mais diversos assuntos, como um trabalho sobre técnicas militares, as guerras contra a Germânia, um manual de retórica, derradeira e mais extensa, a obra da História Natural, cuja escritura se especula tenha levado de 7 a 8 anos, fora os anos dedicados ao estudo e compilação das informações. Então, Res Ardua Scribere. Abordaremos aqui alguns traços marcantes da carta que precede a obra, dedicada a Tito, que compartilha com seu pai Vespasiano o governo do Império, levando-se em conta que a composição, então, se inicia por volta dos anos 70 e termina, possivelmente, entre 77 e 78, uma vez que Plínio falece em 79. Ao longo da epístola, perceberemos uma marcante mudança de tom, alternando um estilo elevado e outro mais simples. As primeiras linhas iniciam, portanto, de uma forma grandiloquente, aludindo às musas e aos romanos, em sua forma mais elevada, dignos de uma pessoa elevada. No iunque camenis quiritium tuorum opus natos apud me. Ou seja, livros de história natural, trabalho recente de Teus Quirites, no slide 2, por favor. Obrigada. Então, de Teus Quirites para as camenas, feitos por mim. Então, ele eleva esse tom
né, aludindo às musas romanas através do epíteto Camenes e dos próprios romanos, designados aqui por Quirites. Mas, imediatamente a seguir, vemos a primeira mudança no tom como o autor se dirige ao leitor, com a utilização alterada de 2 versos de Catulo, uma forma de se desculpar por escrever algo indigno da tão alta autoridade. Então, no slide seguinte, nós lemos a escritura. Nanque tu solebas nugas esse aliquid mes putare, alternando ou mudando, né, o verso do Catulo, que a gente lê logo a seguir, nanque tu solebas mes aliquid putare nugas. Então, onde divisamos que, através da mudança de alguns termos da frase, alterando o ritmo do endecassílabo catuliano, torna assim a frase mais pesada, como Plínio admitirá na sua sequência, dizendo que, mudando as primeiras letras, se tornou um tanto rude. Para Plínio, a matéria, ainda que ampla e densamente estudada, escolhida e anotada, não deveria interessar a alguém com tantos méritos. Esta é a deixa para o autor voltar a uma elevação, revelando a dignidade do seu autor no próximo slide. Triumphalis et censoribus et seesque consul ac tribunique potestatis participis et quod his nobilius feciste dum illud patri pariter et equestre ordine praestas praefectus praetorium eius omniaque haec republica est. Então, ele anuncia aqui todos os cargos que Tito participou, né? Então, elevando a dignidade do seu leitor. Então, ele torna, dessa forma, o Tito o leitor ideal da sua obra, dotado de grande eloquência e, por isso, escolhido por Plínio para ser o seu leitor. E ele vai falar logo a seguir: nunca a força da eloquência iluminou mais verdadeiramente as palavras em lugar algum, a força tribunícia da narrativa. E aí ele continua. Após essa declaração de tamanha admiração, Plínio nos revela outros leitores de sua obra. Em uma interpelação a Tito, o autor relata no slide seguinte que o público verdadeiro do seu trabalho é muito mais simplório. Então, vai dizer ele, agora eu leio já direto o português. Por que lhe existe o imperador? Foram coisas escritas para o público humilde, para a multidão de agricultores e artesãos, enfim, para os que estudam no ócio. Por que te fazes de juiz? Quando anunciei esta obra, não estavas naquela lista. Eu sabia que era muito elevado para julgar que descerias até este ponto. Então, as altercações Imperator, Lugos, Maior, Descenduros parecem revelar uma hesitação do leitor quanto ao seu público e a importância da sua própria obra. No entanto, inspirando-se em seus predecessores, Plínio, como leitor e admirador da literatura latina precedente, conhece perfeitamente a noção de patronato, na qual ele irá se ausentar na sequência desses patronatos pela dedicatória, revelando mais tarde que a obra só será publicada após a sua morte. Assim é que temos revelados 2 leitores, então. Um ideal, que é Tito, e outro real, que é o povo. Com essa deixa, Plínio legará ao seu leitor ideal a liberdade para ler e avaliar sua obra ou recusar tal empenho, uma vez que essa era uma prática não incomum entre os romanos. A partir do parágrafo 12, não abandonando a disposição alternada entre elevado e baixo, o público e o tom da sua obra, que a esta altura já percebemos ser o plano do trabalho pliniano, permeando toda a sua obra, chegamos ao ponto crucial da epístola, que é o assunto da naturaleza histórica, que vocês veem então agora no próximo slide. Narras a natureza das coisas, isto é, a vida, e aquelas suas partes mais sórdidas. Fato anotado através de termos simplórios, ou estrangeiros das coisas,
e até bárbaros, apresentados em um prefácio de desculpas. Eis talvez a maior alternância nessa epístola, o vocabulário rude, algo já insinuado na alusão a Catulo, vocabulário estrangeiro e bárbaro, será empregado para poder narrar o mais sublime dos assuntos, a vida. As transformações aludidas ao longo da obra, dos mais variados temas, serão constantes devido à matéria mais mutável que possa conhecer, a natureza das coisas. O parágrafo para apresentar tema tão amplo. O autor alega que não houve precedentes na história da literatura latina ou estrangeira que abordassem coisas tão distintas quanto a que ele abordará, como vemos no slide seguinte. Além disso, o caminho não foi trilhado pelas autoridades, nem por aquela via que o espírito escolhe percorrer. Não há ninguém junto a nós que tenha tentado o mesmo. Ninguém, junto aos gregos, que sozinho tenha tratado todos estes assuntos. A via é inédita, não trilhada por ninguém. É certo que a matéria foi lida e selecionada entre tantas obras antigas, mais de 2.000, e, entretanto, nenhuma delas abrangera tantas coisas ao mesmo tempo. Daí a necessidade de Plínio alterar ou alternar o tom da narrativa. Daí a preocupação com o leitor. Daí a aprovação aos escritores. Daí a vontade de mostrar a utilidade da obra. E daí chegamos ao título da coisa árdua, dar novidade aos assuntos antigos, autoridade aos novos, brilho aos obsoletos, luz aos obscuros, graça aos rejeitados, credibilidade aos duvidosos, em verdade, natureza a tudo e todas as coisas à natureza. Tal é o mote da naturalismo histórico: transformar as coisas antigas, duras, ultrapassadas, difíceis ou duvidosas, em coisas novas, confiáveis, luminosas e agradáveis, lembrando as premissas da retórica, docere, moere, delictare. Recordemos que até então Plínio se revelara através de um ethos humilde em comparação à grandeza de Tito. Seu trabalho era humilde, apropriado ao povo. Ora, começaremos a vislumbrar um ethos culto, elevado, confiante, cheio de novidades. Então, a transformação agora se dá a nível pessoal. Por avante, é Plínio quem fará articulação e crítica ao trabalho alheio. Em meio aos 20.000 assuntos lidos e aos 100 autores escolhidos para exemplificar as matérias, há espaço para a apresentação de questões omitidas, ignoradas ou mal explicadas. A crítica aos predecessores, latinos e estrangeiros, é precisa. Houve muita imaginação para dar nome às obras, fazer especulações, mas pouca preocupação para escrever algo verdadeiro, para discorrer sobre assuntos dignos de atenção. Plínio é bastante assertivo quanto à produção precedente. E, no entanto, ele não se abstém de certa autocrítica, lembrando que, assim como a natureza se transforma a todo momento, também a sua obra poderá se transformar ao longo dos tempos. Então, ele lembra de uma crítica quando se fazia aos escultores, quando se colocava uma plaquinha com uma inscrição dizendo fulano trabalha, ou fulano trabalhava, dizer que a obra ainda estava em andamento, incompleto. E assim, ele como uma indicação de que a obra é contínua, sujeita a transformações, atualizações e adequações. Como veremos no próximo slide. Ele fala: confesso claramente que muito pode ser acrescentado aos meus livros, não só a estes, mas a todos aqueles que produzir a esses açoites de Homero. São aquelas pessoas que falam mal, sempre. Então, a epístola termina com uma alusão a seus leitores, Tito e o vulgo, que não devem se entediar lendo a obra em sua totalidade. E aí ele fala, então, porque se deve poupar-te de tuas ocupações para o bem público. O que estará contido em cada livro, juntei em seguida a esta epístola, com grande cuidado. E cuidei para que não no livro primeiro o autor apresentar a matéria de cada livro, seguida da lista de autores, que deve corresponder àqueles nacionais,
ex auctoribus, e aos estrangeiros, ex externis. Assim se apresentam questões delicadas. O que é, de fato, o livro primeiro? Um índice, uma numeração, um sumário? Os autores são mesmo separados por nacionalidade? Pois vemos Políbio, por exemplo, inserido nos nacionais. A ordem em que os autores aparecem é a ordem cronológica de tratar aqui. Vamos, então, à segunda parte dessa apresentação. Até o momento, vimos o plano de trabalho pliniano em que o autor faz duras críticas aos escritos precedentes, por inconsistência na abordagem das matérias, pela ingenuidade na escolha dos títulos, pela falta de aprofundamento no estudo dos temas. Plínio diz trazer novidade, luz, utilidade, embora confessando que é um trabalho duro, res ardua. Como a crítica teria percebido a Naturalis Historia, podemos nos questionar agora. Responder a esta questão é uma tarefa árdua ainda. Então, farei uma brevíssima síntese de como se transforma essa crítica ao longo dos tempos. Tácito é talvez um dos primeiros autores a considerar Plínio servil demais à Casa Imperial. Não obstante, a obra tenha sido publicada após a morte de Plínio, justamente para revelar uma isenção de patronato a Tito, uma vez que este era o seu leitor ideal. Ainda restara uma questão temporal, uma vez que a Naturalis Historia não cobre um tempo específico, mas como deveria fazer um historiador. Mas trata-se de uma obra atemporal. Quintiliano, no século I, falará nas instituições oratórias sobre aqueles que escreveram sobre o mesmo assunto. Cornifício escreveu não poucas coisas, Estertínio umas tantas, o patrício Galião quase nada, mas Celso e Lenas, predecessores de Galião e Virgínio, Plínio e Tutílio, de nosso tempo, trataram do assunto mais cuidadosamente. Provavelmente aqui não é uma alusão à obra da História Natural, mas a uma outra obra sobre gramática. A fortuna mais relevante sobre Plínio, obviamente, vão ser as cartas do seu sobrinho, Plínio o Jovem, onde ele falará sobre o engenho de seu tio e também a sua morte. Então, vemos no slide seguinte. Mas tinha engenho agudo, incrível dedicação e imensa capacidade de resistir ao sono. E logo, isso na epístola 5, então, do livro 3. E na epístola 16, do livro 6, ele falará sobre a morte. Pedes que eu te escreva sobre o fim do meu tio, a fim de que mais apropriadamente possas narrar aos pósteros. Agradeço-te, pois vejo que se celebrar a glória da sua morte se estabelecerá imortal. Ele muda de opinião, e o que iniciara com um propósito estudioso, enfrentara por valor pelo sobrinho, é de alguém que se submete a um sacrifício extremo. O sentimento do dever a cumprir é maior do que a sua curiosidade e estudo. Vemos, então, uma mudança de atitude de Plínio, desencadeando uma mudança de comportamento no sobrinho. A admiração pelo estudo passa a uma admiração pela bravura. No século seguinte, os escritores utilizam a obra de Plínio como material de consulta. Assim é que Aulo Gélio escreve uma obra que brinca com o gênero enciclopédico, fazendo também um prefácio que alude ao mesmo prefácio de Plínio. E aí a gente vê no slide seguinte. Começamos a nos divertir e a compor estes ensaios, por isso os intitulamos das Noites Áticas. E nada tendo nós imitado a jovialidade de títulos que numerosos outros escritores, de uma e outra língua, deram a livros desse gênero. Há quem tenha composto o título Memoriais, quem assuntos e acessórios e instruções, que igualmente de História Natural. Nos séculos seguintes, ainda, século III e IV, a circulação da História Natural adquire novos contornos. Ocorre uma metamorfose da obra que passa a circular em forma de compêndios, de antologias,
partes do original. A obra é cirurgicamente dissecada, passando a ter edições de assuntos específicos, como é, por exemplo, o caso da Midiquina Pliny, que nós vamos ver no próximo slide, que é uma obra que circula falando sobre os remédios que se pode utilizar. Então, nós temos aí a leitura. Em geral, estas são as coisas que devem ser universalmente observadas. Agora aplicaremos os remédios a cada membro, dando início a esta pequena obra. Trataremos como se procede as febres terçãs e quartãs e males desse tipo, assim como nos chegam. Começaremos, então, pela cabeça. Exatamente como Plínio fizera, começando a sua descrição, né, a capite ad pedem, desde a cabeça até os pés. Muito embora não haja uma referência direta a Plínio, é evidente a semelhança dos textos. Muda-se aqui e acolá alguma parte, mas a premissa é a mesma. Vamos ter depois uma coletânea de Solino, intitulada Collectanea Rerum Memorabilium, como o próprio nome nos adverte, de fatos memoráveis, que parafraseará a obra pliniana em diversos momentos, revelando as maravilhas que o Império Romano produz. Desta feita, a obra é misturada de várias outras obras, como só é acontecer a esta época, quase que parágrafo a parágrafo. Mas algo importante mudou. Ao contrário de Plínio, que citava suas autoridades, suas fontes literárias, isso não ocorre mais. E assim continuará Naturalis Historia a ser usada, parafraseada, espoliada, tesaurizada, compendiada, metamorfoseada ao longo dos tempos. Estão em plena circulação cópias incompletas, mal feitas, erradas, contaminadas e transformadas. Durante o Renascimento, há uma nova mudança. Surgem as antiquárias, que releem a antiguidade em formas variadas, sob novos ares. A filologia e a linguística lançam um novo olhar sobre as obras gregas e romanas. O surgimento da imprensa dá um novo impulso à circulação das obras, agora sobre um outro aspecto. Muda o livro. Não é mais aquele copiado à mão, mas rodado em imprensas que tornam mais rápida e mais numerosa a feitura de um livro. E assim nos aproximamos dos nossos tempos, onde a Naturalis Historia não é mais recomposta, adensada ou despedaçada. Agora chegamos a um tempo de outra crítica. No afã de ler um latim clássico, nos deparamos com as mais recentes transformações. A correção e o aprimoramento do texto, que com certeza nos chegou através de alguma cópia mal sucedida, dirão os estudiosos. Mas agora não há tempo para discutir esta questão. A verdade é que a única das 7 obras que nos chegou completa foi a última, a Naturalis Historia. Obra que nunca saiu de circulação, nunca foi expendiada, diminuída, plagiada, censurada, e se transformou no objeto dessa minha pesquisa. Então, no próximo slide, vocês têm as referências bibliográficas e eu agradeço a todos pela atenção. Obrigada. Obrigado, professora Tereza. Foi muito instrutiva a apresentação e eu tenho certeza que vai chegar o debate aí em torno a Plínio, o Velho. Eu comentei no chat, né, sobre a tradução recente das cartas do Plínio Jovem, que está saindo aos poucos pela Ateliê e pela Minema. Então, é muito interessante a gente poder conhecer esses antigos não tão conhecidos, mas, então, enfim, a gente em breve passa para o debate. E agora eu apresento a professora Júlia Velar, de quem eu fui colega na Faculdade de Letras da UFMG. Ela que é professora pela Universidade Federal de Uberlândia, doutora em letras na área de literaturas clássicas e medievais, com bolsa da CAPES, mestre por essa mesma área com bolsa do CNPq, ambas pelo Pós-Lit, da Faculdade de Letras da UFMG, além de ser também licenciada em Letras, Latim e Português por essa mesma instituição. Atualmente, ela atua como professora adjunta de estudos clássicos no Núcleo, né, lá em Uberlândia, e cumpre destacar que ela teve sua dissertação escolhida pelo programa de pós-graduação como a melhor do triênio 2014 a 2016, e teve também sua tese como a melhor defendida em 2019, e dissertações da ANPOL,
Então, é um prazer receber aqui a Júlia, que tem um trabalho muito sólido sobre o vídeo. Durante o debate, eu vou mencionar uma parte que eu acho muito interessante da tese dela, porque dialoga muito com o fim da apresentação da professora Ana Tereza, sobre as mutações que a recepção acaba conferindo às obras. Então, seja bem-vinda, Júlia, a palavra é toda sua. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos meus colegas de mesa, né? Parabenizo a Alcione e a Ana Tereza pelas falas instigantes. Obrigada, Rafael, pela gentil apresentação e obrigada também ao público, né? Pelo interesse e pela presença no nosso evento. Como eu mencionei hoje mais cedo, né, na abertura, para mim é uma alegria participar desse 10º simpósio, que tem um tema que é muito caro, né, que é a metamorfose, pensando aí no Ovídio, que é esse poeta que eu tenho estudado há tanto tempo e que tanto me instiga. Eu vou compartilhar aqui a tela. Na minha fala de hoje, na verdade, uma outra obra, mas com um vínculo com as metamorfoses. Então, eu começo dizendo, aqui na minha fala, que Ovídio é, por excelência, o poeta da metamorfose. Nas palavras de Kenner, Ovídio não tocou nada que não tenha transformado, pois foi do início ao fim um criador de metamorfoses. E não somente por ter escrito, né, esse célebre poema enciclopédico das metamorfoses, no qual reúne, costura, entrelaça, ao longo de 15 livros, uma série de mitos de transformações. O conjunto das produções ovidianas repousa sobre essa ideia de metamorfose, né, e ideia de transformação, seja no âmbito do próprio poeta, no âmbito do texto ou mesmo no âmbito do leitor. As suas obras, elas se transformam umas em relação às outras, mas também se metamorfoseiam internamente, carregando uma multiplicidade de sentidos e uma complexidade ditas modernas. E aí, nesse sentido, essa minha fala ela tem como ponto de partida um dos elementos que o Niklas Rosberg, nesse livro Ovid, The Poet and His Work, atribui às obras ovidianas. Né? Por um lado, ele atribui uma estrutura típica de romance, como considerado um traço de modernidade, e, por outro, o princípio da metamorfose, né? Que se manifesta no jogo, por exemplo, das personae, ou no jogo ovidiano de mescla de gêneros. Por um lado, e o elemento metamórfico presentes na produção ovidiana como um todo, eu pretendo discutir aqui como eles se manifestam especificamente nas heróides, coletânea de 21 elegias em forma de carta, ou cartas em forma de elegia, né? Dependendo aí do que o teórico vai querer destacar, se é o caráter epistolar ou o caráter elegíaco dessa obra, nas quais heroínas e também 3 heróis da tradição mitológica e literária escrevem a seus amados, né, lamentando sua ausência e o distanciamento e tentando convencê-los a retornar. Então, a Penélope escreve uma carta a Ulisses, Medeia escreve uma carta a Jasão, Ariadne, a Teseu, e assim por diante. E aí, tendo como mote o próprio título do simpósio, eu me proponho a investigar aqui, por um lado, como as heróis podem ler, ver e ouvir o passado, e por outro, como nós, leitores atuais, a partir do nosso próprio lugar, podemos ressignificar essa obra da antiguidade, novamente, o passado, de modo a relacioná-lo a diferentes áreas do conhecimento e, assim, depender dessa obra ovidiana diversos elementos que a gente poderia considerar como elementos de modernidade. E aí, um traço de metamorfose observado, né, especificamente nas heróis, de forma bastante imediata, né, com base naquilo que eu falei antes do jogo de persona, por exemplo, diz respeito à existência de um eu poético feminino. Vários críticos assinalam essa mudança, o eu poético elegíaco, que deixa de ser, né, uma voz masculina e se torna uma matrix, né, de modo que aquela voz elegíaca do Nazão, né, Nasso é um nome aí com que Ovídio denomina a si mesmo nas próprias obras, se transforma na voz feminina de heroínas da tradição mitológica e literária. E mais do que uma simples alteração de gênero ou da personagem, essa transformação, conforme eu defendo aqui, ela deixa entrever um elemento característico da poesia moderna, que é a despersonalização
realmente não se identifica com a figura do poeta, né? Então, essa presença de um eu feminino nas heróides, que expressa a voz das heroínas da tradição mitológica e literária, evidencia um processo que, isso eu comentei anteriormente na minha tese, né, de ficcionalização do eu, que é responsável por promover uma nítida distinção entre o eu poético e a imagem de poeta, que se tornam figuras marcadamente distintas. Né? Ovidio, ao longo de toda a sua produção elegíaca, brinca com esses níveis diferentes, né? O nível do poeta enquanto personagem da obra, o nível do poeta enquanto escritor, né? Isso é um jogo ovidiano, mas no caso dessa obra em específico, isso fica mais marcado pelo fato de ser um eu poético diferente. Então, quem fala em primeira pessoa se diferencia explícita e nominalmente, né, do autor, né, Ovídio, da obra. E é muito interessante, eu falei, coloquei isso como um traço de modernidade, que se a gente pensa, por exemplo, na poesia moderna, pensa numa figura como o Eliot, naquele célebre ensaio dele, né, Tradição e Talento Individual, ele comenta exatamente a poesia. Né? E um pouco antes dele, né, a própria figura do Keats fala do poeta como um camaleão, né, e o poeta como possuidor de uma negative capability, né, uma capacidade negativa, como se o poeta ele fosse um vazio a ser preenchido por diferentes personas. Isso, assim, a gente vê lá no Ovídio, né, quando ele faz esse jogo e transmite a voz às heroínas, seria um elemento de modernidade. Além disso, como é usual nas obras do Ovídio, as heróis se fundamentam numa mistura de gêneros. Então, a temática e ao metro típicos da elegia amorosa romana somam-se à estrutura, né, e também, né, os topoi característicos da forma epistolar, como eu disse, né, elegias em forma de carta ou cartas em forma de elegia, de modo que as heroínas compõem esses poemas a seus amados, né? E a isso ainda se acrescentam influxos dos gêneros oratórios, como os exercícios da suassória e das etopoiei, né? E até mesmo uma certa natureza teatral, né? Que aproxima esses poemas de verdadeiros monólogos dramáticos. E como as heroínas, elas ainda desempenham uma função essas heroínas, né? Que desempenham a função de eu poético, elas provém de outros gêneros, por exemplo, a poesia épica ou a poesia trágica, né? E no caso de Safo, especificamente a poesia lírica, há uma transferência, né, desses contextos por o contexto da elegia amorosa. Então, com isso, todos esses gêneros eles são postos em diálogo numa complexa rede intertextual e intergenérica também. Kennedy considera Ovídio como manipulador da tradição literária. E nas heróides, né, ao fazer essa transferência de personagens associadas a outros gêneros para o gênero da elegia, o poeta assume uma posição de leitor da tradição. Ele a relê e a reformula de acordo com suas próprias interpretações desse material, ou seja, de acordo com a elegia amorosa. Então, as heroínas elas são reconfiguradas para esse âmbito elegíaco e merece destaque como autoras das elegias, em forma de carta que compõem a coletânea, e apresentam em seus textos novas versões e novas perspectivas das narrativas em que estão envolvidas. Em suma, elas releem as suas próprias histórias e as reconfiguram segundo o seu ponto de vista. Embora esse papel de escritora, né, já esteja vinculado à imagem da Safo, né, imagem tradicional, na carta 15 das heróides, ela é transformada em escritora, mas não mais de poesia lírica, e sim de poesia elegíaca, conforme indicado nos versos de abertura da epístola. Ela escreve, então, ao seu amado Fauno: acaso, observada a carta de zelosa destra, teus olhos tão logo a reconheceram minha? Se não tivesses lido o nome da autora Safo, ignorarias a origem dessa breve obra? Safo não apenas se autonomeia auctor, mas ainda se descreve sua carta, como breve opus, utilizando um adjetivo, breuis, muito caro à poesia elegíaca. Gênero. Além disso, os versos citados apontam para a materialidade do texto, da escrita, do próprio ato de leitura, ao ser referida à superfície material e à própria caligrafia da autora. São aspectos que também ganham destaque na abertura da carta de Briseida e no fechamento da carta de Fedra.
né? Elas dizem o seguinte: esta carta que ora lês vem de Briseida raptada, a custo escrita em grego por mão bárbara. Nela, rasuras verás as lágrimas choradas. E na carta de Fedra, as súplicas acrescento lágrimas. Tu que lês as palavras da suplicante, finge ver minhas lágrimas. As referências ao ato de leitura, mediante o emprego do verbo leges, são acompanhadas da menção à mão que escreve, às rasuras, aos borrões em razão das lágrimas. Essas marcas deixadas sobre a escrita, nas palavras de Briseida, têm o mesmo peso que as palavras, e nesse sentido, desempenham um importante papel retórico junto ao discurso verbal. Além disso, contribuem para a constituição da imagem de cada uma das heroínas, que ao deixar suas marcas na superfície do texto, nele registram e inscrevem sua versão da história, que é uma narrativa de suas vidas. Tais marcas ainda suscitam reflexões sobre o texto e seu processo de transmissão, que é também uma espécie de transformação. Por isso, eu trouxe aqui, na próxima imagem, essas iluminuras, são iluminuras de um dos manuscritos de uma tradução das Heróis para o francês, com essa representação da mão que escreve, mas um pouco antes, no slide anterior, eu tinha trazido a própria imagem tema do nosso evento, né, que é um livro impresso já das Metamorfoses, que exibe na superfície, e depois eu convido vocês a olharem novamente no site do evento, né, as marcas e transformações deixadas pelo tempo. Né? Então, é esse tempo que deixa ler na própria superfície textual as suas marcas também. Bom, na sequência, eu passo, então, para a ideia de ouvir o passado, né? Como eu disse, a minha apresentação se estrutura nos eixos do simpósio, ler, ver e ouvir, eu vou falar antes do ouvir, né? Pensando não propriamente nas significações metafóricas, né, de ouvir o passado, mas resgatar aqui o sentido mais sensorial, formas de diálogo das heróides com a música. E essa possibilidade, ela fica sugerida pelo próprio Ovídio, quando o Eu Poético da Arte de Amar, ao comentar sobre as heróides, afirma que as epístolas deveriam ser cantadas. Então, tem um trechinho no livro 3º da Arte de Amar que diz o seguinte: ou por ti, com voz ornada, seja cantada uma epístola. Esta obra, de outros desconhecida, ele inventou. Isso faz parte dos ensinamentos que o Magister Amores dá às mulheres. Elas têm que saber, então, cantar, declamar os poetas, e ele sugere, então, que ela cante essas epístolas. Sob essa perspectiva, as cartas elas podem ser pensadas, então, como cantos de heroínas, como fica sugerido no início da carta de Dido, em que, dirigindo-se a Enéas, né, ela diz: recebe, Dardaida, o canto da moribunda Elisa. As palavras que lês são minhas últimas. Quando os fados chamam, assim canto branco cisne, caído na relva úmida, junto aos vales do meandro. O símile de Dido, prestes a se suicidar com o cisne que canta diante da morte, ganha potência na medida em que restabelece os vínculos entre música e poesia. Não por acaso o termo Carmen, que designa poema no trecho, é etimologicamente vinculado ao verbo cano e concino, né, que é o verbo que aparece aí no trecho também, e guarda em si os sentidos de canto e encantamento, remetendo a uma época em que tanto fórmulas mágicas rituais quanto a própria poesia eram cantadas. E essa aproximação da heroína a uma ave não é exclusiva dessa carta da Dido, né? Na carta de Safo também ela menciona, no caso, o rouxinol, evocando a história de Prócne, né, que está nas Metamorfoses, no livro 6º. Prócne se metamorfoseia em rouxinol depois de ter matado o próprio filho e o servido um jantar para o marido, como forma de vingança pelo fato de Tereu, seu marido, ter violado sua irmã Filomela. Então, Safo designa o canto da ave com esse mesmo verbo conquinit, né, e em seguida se coloca em paralelo com ela, e diz: a ave canta ites, Safo, amores abandonados. Isso basta. Como à meia-noite, o resto se cala. Nota-se assim que o canto das heroínas é uma música de lamento, que chora o abandono e a solidão. No entanto, para além desses sentidos musicais antigos, né, passíveis de relacionar-se à obra, eu apresento aqui um exercício de releitura das heróides à luz da música posterior. Ou seja, de que modo a música posterior poderia oferecer novos elementos para a compreensão e interpretação dessa obra da antiguidade.
E aí, numa abordagem mútua, em que passado e presente se interinfluenciam, eu proponho uma reinterpretação da estrutura das heróides com base na forma musical, tema com variações. Essa forma musical é uma forma que é datável do século XVI, né, quando o tema é uma estrutura em que suas repetições resultam numa espécie de forma estrófica, né, na qual alguns elementos mudam e outros permanecem iguais. Então, tem um tema musical e aí ele vai se repetindo, mas de formas diferentes. E aí, nessa perspectiva, eu sugiro aqui compreender as heróides como uma coletânea construída sobre um tema principal, ou mesmo um topos, que é o lamento, que se repete e perpassa as cartas de todas as heroínas. Não por acaso, né, alguns estudiosos do século XX falavam que a coletânea era monótona, né, por conta dessa repetição, mas eu estou vendo aqui muito mais uma repetição com variação, né, e aí essa variação é o que, na verdade, atribui a história de cada heroína, de cada personagem mitológica particular, né, que desempenha o papel de autora da carta. Então, a repetição do lamento, ela vem marcada por uma série de particularidades identificadas com cada uma das heroínas, né, e seria a ideia de variação a partir desse mesmo tema. Assim, ao tema comum da coletânea se sobrepõem traços e características individuais de cada uma das heroínas, de modo a formar uma rica rede de diálogos, mas também de diferenças. E aí, já caminhando para o final da minha apresentação, eu passo para a ideia de rever o passado. E desde o século passado, agora eu me refiro às Metamorfoses, né, que é a obra motivadora do evento, elas têm sido aproximadas do cinema, em razão do forte caráter visual, da plasticidade das imagens, das descrições. O Ítalo Calvino, por exemplo, fala que a obra teria o mesmo princípio do cinematógrafo. E aqui eu cito, ele diz: as metamorfoses são o poema da rapidez. Tudo deve seguir-se em ritmo acelerado, impor-se à imaginação. Cada imagem deve sobrepor-se a uma outra imagem, adquirir evidência. É o princípio do cinematógrafo. Aqui no Brasil, a gente tem a figura do Augusto de Campos, né, que fala que nas metamorfoses tudo é kinema, movimento puro, ação feita poesia, né, e ler, cinemascópio da literatura latina. E mais recentemente, né, pensando ainda nesse diálogo das metamorfoses com o cinema, a gente tem o livro de um dos nossos convidados aqui do evento, né, o professor Martin Winkler, que ele publicou o livro Ovid on Screen, A Montage of Attractions, em que ele considera a natureza visual das obras ovidianas como cinematográfica e aponta para uma série de afinidades entre Ovídio e o cinema. Embora a crítica ela se detenha mais longamente nas aproximações das metamorfoses com o cinema, esse diálogo também é possível e muito proveitoso se a gente pensar nas heróides. A presença marcante da visão e do olhar nessa obra coloca em destaque o procedimento retórico da enárgueia, que contribui para a vivacidade do discurso, pois coloca diante dos olhos do ouvinte aquilo que se narra, mediante descrições vívidas e detalhadas. E nessa perspectiva, então, muitas das descrições das heróides poderiam ser interpretadas como cenas cinematográficas. E aí eu trago aqui, para finalizar a minha fala, um caso exemplar que está na carta de Safo, quando a heroína rememora seus amores com o jovem Fauno, né, por meio de um sonho. Ela sonha com esses amores. E aí eu cito o trecho. Tu és meu cuidado, Fauno. Meus sonhos te trazem de volta. Sonhos mais luminosos que um dia radiante. Aí te encontro, embora estejas em regiões distantes. Mas o sono não tem alegrias longas o bastante. A miúde pareço pousar minha cabeça em teus braços. A miúde sustentar a tua com os meus. Reconheço os beijos que costumavas enlaçar com a língua e que, seguidos, costumavas dar e receber. Às vezes, te acaricio e digo palavras que parecem reais, e meus lábios despertam com meus sentidos. Envergonha narrar além, mas tudo acontece e apraz, e não me permite ficar seca. Então, esse é o trechinho. Ela descreve um sonho em que ela se une a Fauno, né, por meio de uma descrição do crescendo dos seus amores. Né? Começa com as carícias mútuas, os abraços, os beijos, as palavras trocadas, até culminar no sugestivo aqui, silenciamento, né, da descrição dos atos seguintes, embora eles fiquem sugeridos mediante a descrição de que a heroína não consegue ficar seca.
Ainda que a consumação do ato amoroso não seja descrita, apenas sugerida, as informações detalhadas sobre a sequência de ações anteriores constituem uma verdadeira cena fílmica. A luminosidade e a nitidez do sonho de Safo são transpostas para sua carta numa êxfrase tão vívida que forma imagens semelhantes à de uma sequência fílmica. E aí essa passagem, né, que me apresentou esse filme, né, me sugeriu em outra ocasião, que é um filme do Almodóvar, Mulheres à beira de um ataque de nervos, né? E poderia, nesse sentido, facilmente ser considerada a descrição verbal dessa cena do filme, né? Em determinado momento do filme, a personagem Marisa, ela cai num sonho profundo, em razão de ter bebido uma bebida com soníferos, e ela sonha que está tendo uma relação amorosa. E aquilo que Safo descreve na sua carta, ainda com um desfecho reticente, no filme fica insinuado pelas expressões faciais de prazer da personagem enquanto ela sonha. O sonho em si ele não é mostrado, os atos eles ficam sutilmente sugeridos. Cabe ao espectador imaginá-los, né? Ele tem efeitos sobre a realidade. O prazer sentido por Safo gera consequências físicas na heroína, né? Que ela menciona no finalzinho, não consigo ficar seca. E no filme, o sonho de Marisa repercute na realidade quando no final, né, do filme, ela afirma que quando entrou pela porta, ela era virgem, mas agora tem a impressão de que não mais o é. Assim, retornar ao texto das Heróides, né, após as cenas de Almodóvar, confere novas significações à poesia ovidiana. Por um lado, a cena do filme evoca o trecho da carta de Safo e ativa, né, o diálogo entre essas obras. Por outro, reler as Heróides à luz do filme coloca em destaque o caráter cinematográfico das passagens descritivas dessa coletânea. E para finalizar, eu concluo dizendo que, lendo, vendo e ouvindo o passado, observamos sua mudança ao longo do tempo, e a antiguidade se metamorfoseia nos tempos vindouros. Note o passado ao relê-lo, revê-lo e ouvi-lo uma vez mais. O texto das Heroínas de Ovídio, na abordagem que eu propus aqui hoje, ele torna-se materialidade, música, cinema. Ele sofre uma nova metamorfose à luz da tradição posterior e agora sob o auspício, né, de uma nova personagem, o leitor. É isso. Agradeço a todos pela atenção e aqui estão as referências da minha fala. Obrigado pela fala, Júlia. Além de muito instigante te ouvir, sempre você ainda nos brinda com uma tradução muito bela, muito poética, e que eu sempre incentivo que você dê a lume o quanto antes, que, enfim, está ficando primoroso o trabalho. Bem, em breve eu vou abrir as perguntas para o público, mas só para a gente esquentar os motores, eu vou fazer um breve comentário sobre as 3 apresentações no que me chamou mais atenção, e aí a gente fica à vontade para já passar direto a palavra para as palestrantes responderem, caso elas queiram, mas caso já haja perguntas do público, a gente pode abrir também. A palestra da professora Alcione me pareceu muito interessante porque ela promoveu quase uma espécie de catálogo das metamorfoses dos mitos, né? Da forma como os mitos, como meio de produção do conhecimento, foram se mais funcional nas sociedades antigas, mesmo antes da escrita, né, do uso disseminado da escrita, como meio de conhecimento do mundo, de mapeamento da sociedade, as suas relações. Depois, uma tradição de leitura alegórica que faz deles meios de conhecimento algo indireto das realidades profundas do mundo. E depois, as suas apropriações mais recentes por disciplinas de diversas áreas, como a filologia, que vai ler o mito como uma forma de conhecimento da antiguidade, a antropologia, que vai ver o mito como uma forma de conhecimento do ser humano, e a psicologia, que vai ver o mito como uma forma de conhecimento da psique profunda, né, do ser humano. E a minha pergunta vai justamente incidir sobre esse último aspecto, querendo perguntar para a professora como ela entende, por assim dizer, o privilégio da tradição mitológica greco. Eu pergunto isso com o seguinte em mente: esse privilégio, ele se dá, na sua opinião, porque a nossa tradição, sendo ocidental, né, de base greco-romana,
é mais afim às leituras desse material, ou há aí a sugestão de que esse material alcança uma universalidade que outras tradições mitológicas não teriam alcançado? Enfim, é uma pergunta sobre o lugar, por assim dizer, dos mitos greco-romanos dentro da disciplina de psicologia, mais especificamente dentro da psicanálise freudiana. Teria outros ramos, né, para pensar, o Jung, enfim. Mas é isso, a pergunta propriamente. Para Ana Teresa, me chamou muito a atenção essa questão das modalidades de leitura da obra do Plínio, né, como isso, de fato, varia segundo o contexto. E a minha pergunta é, no momento em que o Plínio escreve, essa me parece ser uma obra de erudição dentro dessa tradição quase já bem consolidada, desde o período helenístico, de criação ali de obras enciclopédicas, que tentam repertoriar um vastíssimo conhecimento que até aquele momento já tinha sido acumulado, tornado possível pela criação das bibliotecas. E eu queria confirmar com a professora, assim, quais são os intuitos, por assim dizer, de Plínio quando ele se dedica a uma tarefa tão exigente quanto a escrita de uma história natural nos moldes que ele propõe. E, finalmente, para a Júlia, a minha pergunta, ela incide sobre isso que ela chamou, que ela apresentou muito bem, de uma consciência da escrita no Ovídio, como me parece quase uma forma de espacializar o tempo. E com isso eu quero dizer, ao chamar atenção para a escrita enquanto um processo que se desenvolve, Ovídio, nas Metamorfoses, ele já propõe isso, mas ela mostra muito bem nas Heróides, chamando atenção para o ato disso. Tem ali quase uma consciência do afastamento promovido pela escrita enquanto tecnologia. E com isso eu estou, obviamente, comprando a tese dela da ficcionalização deliberada do poeta, numa persona criada também de forma artificial. E, bem, é basicamente isso. E agora eu abro para o público, se alguém já tiver perguntas, ou para as palestrantes, se elas já quiserem responder. Bem, eu quero agradecer a pergunta de Rafael, bem pertinente. E, de fato, a preponderância da tradição, né, greco-latina é notória. E eu acredito que isso advenha exatamente por conta do acervo, que mesmo limitado diante de tudo que foi produzido, chegou até nós. Então, quando a gente vai à psicanálise ou vai à psicologia junguiana, eles também, no caso Freud, Jung e os outros pais da psicanálise, eles recorrem, vez ou outra, a outras tradições míticas. Mas o que prepondera, de fato, é a grega, sobretudo, e a latina. E eu atribuo isso ao acesso que temos hoje, né, advindo da arqueologia e também da nossa tradição, da tradição literária que restou. Então, as tragédias gregas, eu particularmente sou apaixonada pelas tragédias gregas e recorre-se muito a elas por conta desse dilema que é posto, né, no palco entre o humano e o divino. E aí repercute nesses vieses aí psicológicos. Então, eu, de fato, atribuo ao acesso mesmo, digamos assim, à herança que chegou até nós, né? Considerando essas ciências psicológicas, eles recorrem também a outras áreas. Freud vai muito à antropologia, Jung também recorre a outras tradições mitológicas, mas prepondera, de fato, a grega e a romana. Não sei se respondi. Respondeu, obrigado, é isso mesmo. Essa pretensão de que o mito consiga alcançar camadas profundas, né, da psique humana, e por isso seriam, se não atemporais, seriam talvez transhistóricos, assim, é interessante, porque isso daria abertura a que muitas outras tradições mitológicas fossem incorporadas como meio de leitura dessa psique, né? Sim, sim. E é possível achar determinadas coincidências estruturais de narrativas, né, de outras tradições. E como, de fato, isso é observável
termos de funcionamento do mito, na própria ação do homem. Isso se vê muito na clínica, enfim. Daí também o interesse da psicanálise, da psicologia analítica em relação aos mitos. Que é assim, acho que fala muito de nós, né? Então, isso é 2. Obrigado, Alcione. Se a Ana Tereza quiser responder. Sim, Rafael, muito obrigada pela sua questão, né, da sua apresentação. Então, o Plínio ele já tem uma tradição anterior a ele, né, grega e latina, nessa composição de espécies de enciclopédias. O que ele, quando escreve, ele diz isso durante a sua obra, ele ressalta isso algumas vezes, é que ele quer, primeiro, buscar uma utilidade para a obra dele, né? Transmitir a utilidade que, na verdade, não é dele, é uma utilidade do Império. Ele quer dizer que o Império ali de Vespasiano e Tito, que é a época em que ele compõe a História Natural, ela é uma época comprometida com essa utilidade, são imperadores comprometidos com isso. Uma segunda questão que perpassa também essa obra é que ele também é o primeiro a escrever a história natural, uma enciclopédia natural. Dentro do que se estuda das enciclopédias, as outras tratavam mais de assuntos relacionados à gramática, né, a questão do texto, e ele não, ele procura mesmo outros elementos, tanto que ele aborda ali, ele faz crítica logo na carta aos títulos das obras. Mas como assim? Favo de mel, memória? O que é isso, ser título de uma obra, né, para uma obra enciclopédica? Assim, ele que já tinha escrito outras obras, né, que são de grande volume também. Então, também não sei se eu respondi, mas era essa a questão. São 2. Ele primeiro apresenta um novo elemento, que é essa história natural, essa ligação com a natureza, e o segundo, a utilidade da obra e do Império. Perfeito, e isso corrobora essa, digamos, imagem que aparece com frequência quando a gente estuda essas obras antigas, que para existir um monumento como esse, que é a história natural, é fundamental que existam instituições patrocinando isso. Sim. É muito comum no período helenístico, por exemplo, essas obras que são monumentais estarem na dependência direta de um soberano que está mantendo uma biblioteca, que está mantendo uma instituição como o museu. E então esse fundamento político da obra é importante de se salientar. Perfeito. Conexa essa pergunta, me veio agora uma reflexão sobre esse título, né? História natural, porque a princípio me parece que a noção de história, ela, pelo menos na tradição grega mais imediata, lá do Heródoto, do Tucídides, ela se atrela mais diretamente à ação humana no mundo, né? E aí a atribuição de uma noção de natureza ligada a isso me parece, se não contraditória, pelo menos assim, colocando em tensão 2 noções. Ele tematiza isso? Tematiza. Então, a noção que ele dá para a história, não era a comum. O que ele investigação, como pesquisa. Então, pesquisa sobre as coisas naturais, sobre a natureza, portanto. E aí ele vai dedicar que como a obra tem 37 volumes, né? 37 livros. O primeiro descarta-se porque é o índice sumário, como questionam ali. Então, 36 livros restantes, os livros que são de ponta, então, os 7 primeiros livros e os 7 últimos livros, eles tratam de questões relacionadas ao homem, na verdade, começa, né, com a criação do mundo, né, como isso dá a relação dessa esfera celeste com o homem, como ele entra dentro da natureza, e termina, os livros terminam, né, essa enciclopédia com a questão das artes, de uma forma geral. As artes ali, levando em conta a mineralogia, né, a cunhagem de moedas, a produção de esculturas, produção de pinturas, tudo isso. E então, o grande miolo, que é do livro 8 ao 32, ali ele trata exemplarmente da relação homem-animal, né? Não necessariamente nessa ordem, mas ele vai toda hora revocando, né, a si próprio dentro da obra.
ao passo que ele vai citando também os outros autores. Então, tudo que ele faz é uma investigação, né, sobre essa natureza, que é o maior, a parte maior, digamos assim, da sua obra. O escopo é fascinante. Obrigado, professora. E agora, se a Júlia quiser. Obrigada, Rafael, pela pergunta. Obrigada a todos que comentaram aí no chat, pelo retorno, pelos comentários. Sobre a questão colocada, Rafael, Ovídio, ele está o tempo inteiro, ao longo das suas obras, brincando muito com essa questão da escrita, né? Assim, uma das características mais marcantes da poesia ovidiana é a metapoesia, né? E muito frequentemente são feitas referências, né? Ou a outras obras, né? Ele se autocita, digamos assim, né? E se dirige, autonomeia suas obras a todo tempo. Mas no caso específico das heróides, e isso acontece um pouco nos Trícia também, pelo fato de haver um elemento epistolar, de gênero epistolar, parece que isso fica mais marcante ainda, essa referência. Você falou aí da questão de tentar, de certo modo, abranger, como que foi? Você falou? Espacializar o tempo? Você usou uma expressão que me chamou a atenção, espacializar o tempo. É como se, de certo modo, ficasse guardado aquele momento da escrita, na incisão no texto, né? E também, de certa forma, eu falei ao longo da minha apresentação sobre reflexões a respeito da transmissão do texto, mas eu acabei não desenvolvendo. A gente pensar, por exemplo, naquele trecho citado da Briseida, ela fala de palavras a custo escritas por mão bárbara, né? Só que ela, na verdade, ela diz que escreve em grego, né, na sua carta, só que a carta que nos chegou está em latim. Então, estaria pressuposto aí que o que nos chegou foi traduzido, né? Tem uma análise muito interessante a respeito desse trecho no artigo do Joseph Farrell, né, que ele comenta que as heróides, de certa forma, elas pressupõem a existência de um editor e de um tradutor para se chegar até a carta que nos chegou, né? E aí a questão da ficcionalização do eu tem muito a ver com isso, porque tem uma ficcionalização também do processo de escrita. Se a gente pensar nos borrões, nas lágrimas, quando você pega o livro para ler hoje, na edição da Loib, da Bela Elétrica, não tem marca nenhuma no texto, né? Então, de certa forma, é algo que fica evocado, sugerido, né? E nesse sentido, poderia sim pensar numa espacialização do tempo, com certeza, daquele momento. E é bem interessante que, nas cartas, além disso, essa referência ao ato de escrita, como eu disse, é um elemento típico do gênero epistolar, né? Assim como tem a saudação, a despedida, a referência à mão que escreve, né? São topoi, a gente pode considerar assim, desse gênero epistolar. Mas nessas obras, eu acredito que vai para além do topos, né? Tem a ideia do topos, mas isso ultrapassa o topos na medida em que tem uma reflexão sobre o próprio ato de escrita. E nesse sentido aí, a ficcionalização desse ato, né? Como se a obra ela contivesse em si reflexões sobre a própria escrita, sobre o fazer, e aí tem a menção, por exemplo, muitas vezes a um instrumento de escrita também, a menção, né, aqui eu trouxe a superfície do texto, como elementos que vão configurar, né, esse material e que, de certa forma, também vão contribuir para a criação da imagem dessas autoras que escrevem, né? Essas marcas deixadas são também marcas do próprio eu poético, né? Ele deixa sobre o texto essas marcas, mas que contribuem também para a reconstituição, se a gente pensar assim, nas diversas imagens de cada uma dessas heroínas. Então, bom, não sei se eu respondi completamente o que você tinha... Respondeu, e Ovídio é um poeta fascinante, porque ele, de fato, nesse gesto de autorreflexão constante, ele dá aso àquilo que você chamou, na sua tese, de uma teoria ovidiana da literatura, prevendo no limite, inclusive, essas transformações a que a professora Ana Teresa aludiu, que tem a ver com as mudanças da leitura, né? As mudanças na recepção, e que reconfiguram uma mesma obra de forma, às vezes, muito diferente, a depender do contexto em que elas são lidas ou relidas. Então, obrigado. É fascinante. Eu que agradeço pela pergunta.
E então a gente abre aí para o público manifestações, perguntas, dúvidas. E em não havendo, eu sou sempre uma pessoa que vai ter muitas perguntas, porque eu sou muito curioso. Se o público não tiver, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Ana Tereza. Queria agradecer mais uma vez, né, pela companhia aí na mesa, Alcione, Ana Tereza, pelas instigantes falas, né? Eu fiquei pensando aqui, na sua fala, Ana Tereza, você trouxe o trechinho do Catulo, né, como Plínio alude ao Catulo, e eu fiquei pensando, não sei se você já chegou a ver ou refletir sobre isso, que em 2 momentos dos trechos que você citou, eu me recordei do Lucrécio. Tem um momento que fala rerum natura, né, que começa o trecho que você citou, e aí depois naquele trecho que fala sobre a imitação, né, do caminho novo. Se não me engano, tem um trecho também no Lucrécio, talvez até o Rodrigo possa lembrar isso com mais facilidade do que eu, né, mas em que ele fala dessa questão de pisar as mesmas pegadas do Epicuro, então, e que são trechos que, de certa forma, nesse segundo caso aí, aponta até para um processo, se a gente pensar maior, aquele processo da imitatio, da emulatio, né, tão frequente entre os latinos. Eu queria saber se você chegou a pensar nisso, ou se já se deparou com alguma referência a respeito. Obrigada, Júlia, né, pela pergunta. Sim, eu já percebi isso, mas ainda não me aprofundei, né, nessa questão do Lucrécio, estava me aprofundando em outros assuntos, né, e deixei para depois, para voltar a pegar isso, mas sim, é quase que é um mote dele, né, é o rerum natura, a natureza das coisas, dar natureza às coisas, né? Falar sobre a natureza das coisas é sempre isso. Então, a primeira coisa que a gente lembra, né, é, obviamente, a obra do Lucrécio ali. Mas não cheguei ainda, né, nesse ponto, estava trabalhando com outras questões, não cheguei a me aprofundar, não. Mas obrigada, porque sim, obviamente, daqui a pouco eu vou pegar isso para estudar novamente. No chat Ótimo, aqui, obrigada. o Rodrigo comentou que acha que é no prefácio do livro 4, e se dispôs a achar aqui. Então, se ele quiser, depois a gente pode complementar. Mas o Pedro tem uma pergunta. Pedro, por favor. Obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal. Queria agradecer e parabenizar as falas das colegas, né? Alcione, Ana Tereza, Júlia, 3 colegas queridas, né? Com quem eu sempre aprendo. Rapidinho, um comentário sobre a exposição da Júlia, que eu achei sensacional. Que, inclusive, eu acho que endossa, na verdade, o que você está propondo, Júlia, na carta da Dido. O que eu achei muito interessante e inusitado o fato dela associar o canto do cisne com o rio Meandro. E como eu tenho estudado os rios, né, o que me chamou a atenção foi justamente que o rio que é para o canto do cisne é o Caístro, que é um rio próximo ao Meandro, né, mas são 2 rios diferentes. Um corre ao norte e outro corre ao sul. E o próprio Ovídio quando ele usa o topos do canto do cisne nas Metamorfoses, ele usa o Caístro. E acho que, então, o fato da Dido escrever Meandro colabora com esse efeito da repetição, com a variação, né? Ou seja, com essa marca do eu poético diferente do autor, né? Não sei se faz sentido o que eu estou pensando. Obrigada, Pedro, pelo comentário. Que ela teria usado o meandro, né? Mas é muito interessante, porque a gente tem um jogo de tensão nas heróis, né? Ao mesmo tempo que tem essa distinção entre o eu poético e a própria heroína, né? E ela incorpora traços que a gente poderia considerar particulares. Por outro lado, é interessante que tem também um traço do estilo do Ovídio, né? Que é o que eu chamei de tema, né? Que é o que se repete, porque não deixa de ser o Ovídio. Por trás dessas mulheres tem um escritor, Ovídio, com o estilo dele, tem elementos, né, estilísticos que a gente consegue identificar como ovidianos. Mas fiquei pensando aqui, meandro, curioso essa inversão, teria que investigar mais, não sei te responder agora por que ela teria usado o meandro, mas me veio à mente que é um rio
se não me engano, nas metamorfoses, quando tem a referência ao labirinto, né, o símile, um dos símiles usados para descrever o labirinto é exatamente o símile com o rio Meandro, né? E aí, talvez no sentido metapoético, né, do canto, e aí, de certo modo, evocando também esse aspecto, a água que corre, né, que também não deixa de ser uma imagem para a criação poética, e o rio Meandro como esse rio tortuoso, né, tal como o labirinto. Não sei, eu teria que pensar, investigar um pouco mais o uso desse meandro, mas obrigada pelo comentário e pela sugestão. Eu acho que seria um elemento nessa inversão aí, essa troca, para corroborar essa separação, né, entre o auctor e o eu poético. Obrigada. Eu gostaria de fazer um comentário direcionado à Júlia, porque no momento em que você falando, né, dessas imagens das heróides e também da imagem acústica, me remete à tragédia. Em que sentido? Porque a tragédia grega, ela não mostra, né? Então, as cenas mais, digamos, patéticas, no sentido do pathos, aquelas cenas mais do afeto, daquelas que afetam, elas não são mostradas, elas são ouvidas. E, por isso mesmo, atiçam mais a imaginação e ao eleos, a identificação, o que afeta o espectador mais ainda, porque vai para o campo do imaginário. E também a questão acústica, né, que percebe-se nas imagens, eu não sei se eu poderia chamar imagens acústicas, porque, de certa forma, remete a isso, né, a própria, como você fez menção agora, a própria, enfim, movimento do rio, enfim. E do auditivo, né? E Aristóteles traz isso na Poética, que é a tragédia, apesar de ser tão visual, apesar de ser visual, de ser escrita para ser apresentada, ela é, sobretudo, escutada, né? E o próprio ritmo, os próprios versos remontam a isso. E aí, ouvindo você, eu me veio a isso, né? Poder fazer esse link entre essa forma de ouvir, escrever suas heróides, né? Fazer com que as suas personagens falem. É isso. Obrigada, Alcione, pelo comentário. Concordo plenamente com o que você colocou. De fato, nem tudo deve ser mostrado, né? Algo fica a cargo da imaginação. Né? Acho que você falou do Aristóteles, mas o Horácio também, né? Ele fala na Epístola aos Pisões, né? Que a Medeia ela não deve. Então, acho que, de fato, fica algo a cargo, né? Tem, claro, uma questão do decoro, né? Que não deve ser mostrado, né? A Safo, ela fala que envergonha narrar além, né? Mas tem também, junto com esse decoro, tem essa... Acho que isso abre espaço para a imaginação, né? E é o que nós, leitores, hoje contribuímos também para a leitura dessas obras antigas, né? Acrescentando aí novas interpretações, novas leituras. Estou de acordo. As lágrimas que não são mostradas, mas que são ditas e que a gente lê e leva a gente afeta, né? Sim, leva com a gente certeza. a imaginar, exato. Tem um efeito de patos, né? Isso, exatamente. Perfeito. Obrigada. Perfeito, se o Rodrigo quiser. Oi, eu tinha, na verdade, um comentário para a Alcione. Alcione, eu gostei muito da sua fala, que eu achei interessante você mencionar o nome da Liríope como um nome relevante, né, para o mito do Narciso, e eu queria acrescentar uma informação, na verdade, que talvez seja de conhecimento geral, assim, mas que para mim é bastante significativa nessa apresentação do Narciso bebê, o Narciso recém-nascido, porque ele é fruto de um estupro, né? A Liríope foi estuprada pelo rio Cefiso, ela é uma ninfa, e porque ela era muito bonita, para variar, né? Quase todos os estupros nas metamorfoses são justificados ou pelo narrador ou pelos personagens que estão contando as histórias,
ou pelas próprias vítimas, né, que lamentam a sua sorte de serem belos demais ou belas demais. E aí, depois desse estupro, no verso 343, 344, o narrador chama ela de belíssima, né, e de útero pleno, estuprada, engravidou, muito bela, e gerou um filho. E o texto latino diz, aqui deixa eu achar, Iam tunc qui posset amari, narcissunque vocat. Então, eu leio o qui mais subjuntivo como um subjuntivo de finalidade. Né? Para que pudesse ser amado, ela o chama de Narciso. Então, ela nomeia o filho para que ele já seja amado imediatamente. E esse nome em grego, se eu não me engano, tem a ver com o radical narqué, de um peixe elétrico, né, que, portanto, fere, machuca aquele que encosta no peixe, mas que é muito bonito, imagino, né, muito sedutor para um mundo antigo, e com o verbo narcar, de entorpecer. Né? Então, na verdade, ela já dá nome para o filho recém-nascido de alguma coisa que vai provocar um efeito narcótico, um efeito, ao mesmo tempo, de sedução e de violência e de sofrimento naqueles que se encontram com ele. Colocando o narrador, colocando isso nessa forma de subjuntivo de propósito, assim, quase como se ela quisesse, com o nascimento do filho, se vingar dessa violência que foi feita contra ela, né? Quer dizer, o fato dele ser amado, para ele poder ser amado imediatamente e ao mesmo tempo ser narcótico e ser uma enguia elétrica, uma coisa que machuca, é quase como se ela projetasse nesse filho o sofrimento que ela teve por ser muito bela. Foi bela e não tinha outra opção senão ser estuprada, como acontece com dezenas, e não 2 ou 3, de personagens femininas e algumas poucas masculinas também no poema. Então, eu acho que os nomes são aí bastante significativos. E essa relação com o nome da Liríope eu não tinha feito. Eu te agradeço pela informação. E acho que, enfim, não sei se falei demais ou falei bobagem, mas acho que era só isso mesmo. Não. Vou falar desse na minha fala final no evento, né, desse episódio. Então. Não, é bem pertinente o que você diz, né? Narqué, ele é entorpecido, ele vive entorpecido até os seus 16 anos, e exatamente entorpecido por quê? Porque nunca houve um autoencontro, ele nunca se conheceu, né? Então, quando ele se depara com a própria imagem, ele nunca se viu. Então, a gente pode pensar isso de uma forma mais material, mais concreta, de nunca ter visto a própria imagem, algum reflexo, e de não se conhecer mesmo, porque o que está projetado nele é a mãe. O que me chama a atenção no texto também é o fato de que a beleza que é nomeada, até determinado ponto da narrativa, é a beleza de Liríope, e não a beleza de Narcisse, essa beleza. Eu só tenho uma percepção diferente em relação à forma como aconteceu, né, o ato sexual entre Liríope e Céfiso. Porque quando a gente fala nesse universo, né, dos mitos, a hierarquia ela se dá de forma diferente. Existe uma hierarquia muito, digamos assim, muito bem estabelecida entre os deuses, né, entre as divindades maiores e as divindades menores. Então, Liríope, ela é sem dúvida alguma, há cenas, né? Você tem a cena de Zeus com Io, você tem com Calisto. Então, mas é preciso pensar que estamos falando de um universo dos deuses, em que há uma hierarquia. E Liríope é uma ninfa do rio Céfiso, então, hierarquicamente, ela está submetida a ele, né? E não sei se, pelo menos na minha percepção, não sei se haveria como falar de estupro nesse sentido. É um estupro na nossa percepção de hoje, né? A gente chama de estupro, é uma violência, sem dúvida alguma. Mas, nesse contexto, propriamente dito, é uma questão de hierarquia. Então, Zeus, pai dos deuses e dos homens, ele é o disseminador, né? E ele... É preciso que as
mulheres sejam deuses, sobretudo as mortais se submetem a ele, mas ele é um Deus cosmogônico. Então, há uma violência, eu só faço um parênteses nesse sentido, de olhar isso para ter cuidado para não olhar com essa perspectiva de hoje, né? Do estupro, e considerar esse universo de deuses, né? E hierárquico, né? Mas se eu há uma puder só violência, fazer sem dúvida alguma. um acréscimo, eu acho que a questão filológica também aqui é relevante, porque a expressão utilizada é o inferre, né? Que é a mesma expressão que é utilizada em todas as outras cenas de estupro das metamorfoses, não só as que são, digamos, cosmogônicas ou divinas. A gente tem, inclusive, entre seres humanos, dos dois pares de gênero. O caso de, enfim, seres humanos, ninguém ali exatamente é ser humano, né? Mas o exemplo de hermafrodita é um exemplo do estupro de uma figura feminina com relação a uma figura masculina. Mas a questão, me parece, ser a de que o modo como Ovídio representa as atividades sexuais dos deuses com relação a ninfas ou mulheres que não aceitam os ataques sexuais que estão sendo perpetrados, caracteriza estupro. E assim como Stephanie McCarter, que é a tradutora recente do vídeo para Penguin, que vai sair esse ano, eu acho importante a gente chamar a coisa do que ela é, né? Eu acho que ficar suavizando, dizendo que se trata de alguma coisa que os deuses fazem, tudo, quando a gente vê que a representação que o vídeo está fazendo desses atos é uma representação para denunciar autoritarismo, veja que é interessante o modo como você coloca a questão, né? Se trata de uma questão de autoridade, sim. Em geral, o estuprador, ele está numa posição de autoridade, ou de força física, ou de potência maior e tudo. Então, isso não sei se justifica a gente simplesmente não chamar a coisa com o verbo que o Ovídio usou. Porque o verbo, o radical stuprum, em latim, não vai servir para a mesma coisa, né? Ele, como substantivo, ele serve para outras coisas, como para infidelidade. Mas a violência sexual ou o ato sexual sem o consentimento do parceiro ou da parceira, ele, em geral, é denotado por esses circunlóquios verbais que envolvem a palavra swim, e ferre, né, suportar, ter que passar por aquilo. Então, eu acho assim, é bastante recorrente o modo como as situações acontecem, elas envolvem um stalkeamento horroroso, Apolo e Daphne é um negócio horrível, Io também, Calisto também, todas essas cenas de estupro são profundamente violentas, se eu não me engano é Calisto, e depois de ser estuprada, a Juno, com raiva dela, agarra ela pelo cabelo, arrasta ela no chão, esfola ela toda, quer dizer, eu acho ruim a gente não falar do que está acontecendo aqui, sabe? Eu acho que, infelizmente, é isso. E aí a gente vê muitas traduções que dizem, caiu sob o encanto de, em vez de... tem gente que prefere, como a Stephanie McCarter, traduzir por raped it. Raped her, raped him. E aí eu, na minha tradução, também estou usando estuprou como verbo padrão para essas cenas, né? Mesmo que sejam deuses e tal. Acho que é uma questão importante. Até entendo que do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da relação entre um rio e a sua ninfa e todo o resto, não seja exatamente a mesma coisa. Mas eu também posso me apoiar na filologia para tentar dar nome aos bois, né? Dizer o que está acontecendo aqui, eu acho. Quando o vídeo ele mostra cenas violentas, né? Sem dúvida alguma. Mas eu concordo com você nesse sentido. Então, são cenas com Calisto, Io, e essas divindades menores, elas sempre caem, né, sob a fúria de Juno, porque, afinal de contas, Juno é a deusa que representa essa instituição do casamento. E a violência, sim. Se você vai para a tradição latina, sobretudo em Ovídio ele escancara mais isso aí, né? Agora, eu só estou chamando a atenção para ter cuidado no sentido de questão contextual, né? Então, sem dúvida alguma, pode ser trazida a questão, porque o fero é muito presente, muito bem definido dentro do texto. O is, tanto representa
enfim, moral, mas, sobretudo, a força física, mas só cuidado no sentido desse contexto, entende? Quando você traz nas metamorfoses, de fato, ele é mais escancarado. A cena de Calisto ela é muito forte, né? O estupro de Calisto. E o que ela vai sofrer posteriormente, né, da própria expulsão do secto de Diana, e depois a perseguição de Juno, né? E é injusto, digamos assim, se trouxermos uma percepção de hoje. Como se diz, é violento? Que bom que hoje temos olhos para ver isso, que de fato é uma violência, mas nesse contexto, e o vídeo traz, sem dúvida alguma, isso como uma forma de, talvez, alertar, né? Mostrando representativamente. No entanto, está dentro de um contexto em que isso respeita uma hierarquia. A natureza ela é violenta, né? A natureza ela é violenta por si só. A gente é que tenta apaziguá-la, mas a natureza é violenta, né? É a lei do mais forte, sem dúvida alguma, e ela continua sendo assim. E como os mitos eles se aproximam bastante, quer dizer, alguns deles, a gente pode falar dos mitos, mas eles se aproximam dessa natureza, então, em algum momento, ele demonstra isso, né? Talvez essa lei do mais forte, que hoje, que bom, a gente busca ter. O da Vigília ele denuncia, porque ele escancara, ele realmente ele é muito forte, as imagens que ele mostra dessas cenas de violência são muito fortes. Pessoal, perdoe-me, mas agora a lei do mais forte é do tempo. A gente está chegando às 6h15. A Cecília levantou a mão, por favor, Cecília, a palavra é sua. Obrigada, Rafael. É rapidinha, só porque, como a Júlia tocou, né, num filme do Almodóvar, de uma primeira fase, mas essa questão do estupro também, Almodóvar, é bastante complicada, tanto no Átame como Fale com Ela, né? Enfim, é um tema para talvez ser discutido também em outro momento, né? Tem bastante, acho que muitas questões interessantes nesse âmbito, né? Tanto na antiguidade, hoje, e como a gente estetiza, né? As cenas, né? Mas era só isso. Obrigada. Obrigada. Perfeito. E eu acho que esse tema, de fato, dá muito debate, né? Porque são diferentes perspectivas, sem dúvida alguma. Mas, enfim, a gente dá encaminhamento aqui ao final dessa mesa. Eu agradeço as participantes, agradeço a presença do público. A gente teve um debate muito rico e espero que continue assim nas próximas mesas. A gente ainda tem 2 dias de evento, tem mais uma mesa em breve. Então, aqui os meus agradecimentos, mais uma vez. Forte abraço e até breve. Não sei se a Sandra quer despedir, a Cecília. Alguém? É só lembrar que a próxima mesa, que começa em 10 minutos, tem um outro link, né? Mas a gente tem que fechar essa para abrir a outra. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.